O que nós faremos agora é analisar alguns demos que vêm com o FireMonkey. E esse é um processo importantíssimo, porque esses demos eles são construídos pela equipe da Embarcadero para que chame a atenção, né, para alguns aspectos importantes em relação ao framework, em relação à utilização dos componentes, tá? Então, quanto mais você estudar esses demos aqui, mais você vai ficar por dentro de como o FireMonkey funciona, tá bom? Nós vamos ver alguns deles, né? E o exercício será você estudar todos eles, tá? Estudar exaustivamente esses demos aí. Evidentemente que existem alguns demos que não é muito, vamos dizer, a sua praia, né? Por exemplo, vai ter demo aqui que é de aplicações 3D, aí você não vai trabalhar com essas aplicações. Então esse você descarta, tá? Mas aqueles que tem a ver com você, com o seu foco de trabalho, né, você vai estudar exaustivamente para compreender como os componentes funcionam, como o framework funciona. Essa é uma maneira excelente de aprendizado, tá? E você deve realizar esse exercício, tá? O caminho é esse: o Embarcadero, Studio 16, Samples, Object Pascal, FireMonkey e Desktop. Tem os demos também para NetSnap, Database, LiveBinds, Mobile Samples, Mobile Snippets, RTL e VCL. Mas nós vamos nos concentrar aqui nos demos do FireMonkey, porque é o módulo que nós estamos estudando, o módulo FireMonkey, né? Nós vamos começar com esse Actions Demo aqui, tá? Então deixa eu vir aqui no XE8. Coloquei lá o caminho, ó. Users Public, Documents, Embarcadero, Studio 16, Samples, Object Pascal, FireMonkey Desktop. E vou abrir o Actions Demo. Está reclamando, tá, olha só, tô no XE5, né? Por isso que ele está reclamando tanto. Deixa eu fechar o XE5 aí. Vou abrir o XE8 para nós realizarmos esse procedimento, tá? Actions Demo. Aí está. O que é esse Actions Demo? Bom, ele vai analisar as actions, tá? Nós temos aqui, ó, uma Action List, um Main Menu e um Pop-up Menu. Vou executar. Daí aparece aqui para mim o menu, Exit e uma View com algumas opções. Ele apresentou um panel aqui para mim, né? Daí eu posso fazer vários testes com os objetos que aqui estão. Traz informações sobre o formulário ativo e aqui ele fecha a janela, tá? Ok. Certo. Se eu clicar duas vezes aqui nesse main menu, você vai ver que eu tenho um menu do macOS, um menu File e um menu View. Mas esse macOS main menu não está aparecendo quando eu executo a aplicação. Só aparece File e View, né? File Exit, View e aquelas três opções. Esse macOS aqui não está aparecendo não. Vamos ver de novo. Aí, ó, tá? Por isso que é legal você explorar bem os projetos, né? Aqui você já observa que tem uma coisa estranha. Por que esse cara não está aparecendo? Aí você vem aqui na estrutura, ó, no Object Inspector, e você vai investigar por que isso está acontecendo, né? Vou colocar a estrutura aqui para cima que fica melhor. Pronto. Então vamos lá. Menu item 1, que é aquele lá do macOS, ó, ele é esse menu item 1 aqui, tá bom? O que acontece? Por que ele não está aparecendo? Vamos investigar as propriedades, né? Primeiramente. A princípio, não estamos vendo nenhuma restrição aqui nas propriedades, tá? No entanto, lembre que o nome do projeto é Actions Demo. Então nós estamos focados aqui no Action List, tá? Action List. Então eu vou no menu item 1 e vou na Action dele aqui, ó. Na Action dele,
eu tenho uma opção interessante que é essa daqui, ó. Plataformas não suportadas. Tá? Então essa action aí, eu estou afirmando que ela não é suportada para o Windows. Olha aí que legal, né? Tem até Linux aqui. Uma pista aí do que pode vir mais na frente, tá? Então, se eu desmarcar isso aqui e executar de novo a aplicação, olha só quem aparece aqui, ó. Tá? Mas, como o objetivo aqui é que esse item apareça, essa action apareça apenas no macOS, então eu digo que o Windows não é suportado. Tá? E ao executar a aplicação, isso aí não vai aparecer, essa opção não vai aparecer na aplicação do Windows. Ok? Muito bem. Bom, e aqui você vai estudando, né, as actions padrões. Tá? Nós já vimos um exemplo em relação a actions, né? Então aqui, se você vier aqui nessa action list, você vai ver que tem as opções padrões, tá? De uma action list, né? E se você vier no código fonte, provavelmente não tem muita coisa implementada, tá? Boa parte já está funcionando mesmo relacionado ao que é padrão aqui no action list, tá? Então, veja que com um pouquinho de investigação nós já descobrimos uma coisa nova, né? Foi esse esquema da action aqui das plataformas que não são suportadas, tá? É por isso que é importante você estudar essas demonstrações, né? Porque a equipe da Embarcadero lá, ela vai colocar exatamente esses pontos cruciais para você aprender como as coisas funcionam, tá? Perfeito. Vamos então para um segundo exemplo, né? Que vai ser esse App Analytics aí, ó. Deixa eu abrir esse App Analytics aí. Eu tenho então esse componente App Analytics, tá? E eu vou executar a aplicação para nós tentarmos entender o que é isso aqui. Vou pedir para habilitar. Daí ele diz que eu estou usando um valor padrão para a propriedade Application ID. Então eu preciso mudar essa propriedade. Tá, vamos lá então. App Analytics, Application ID, vou colocar um valor qualquer. Ok. Executei. Habilitei. Está conectado, né? Tem um ID aqui para o usuário. Tá? Aí, carreguei o formulário 2. Executei aqui, gerei uma exceção, né? Mas de fato o que é isso aqui? Bom, existe um programa lá no site da Embarcadero que é possível que você que tem o Delphi licenciado, né, ou o Rádio Studio licenciado, se inscreva nesse programa, tá? E daí você pode habilitar a análise da sua app, tá? Então você criado alguns gráficos lá para saber quais são os pontos que os usuários eles estão usando, quais são os erros que estão ocorrendo na sua aplicação, tá? É para isso que serve então esse componente App Analytics aí. Mas você vai precisar desse controle lá no site EDN, lá no site da Embarcadero, tá? Então pesquise um pouquinho mais sobre isso, né? Vai lá no Google, põe App Analytics Embarcadero, que você vai chegar nessa página que eu mencionei aqui para você. E lá vai explicar como é que funciona esse programa. Daí, se for de seu interesse, você pode começar a utilizar isso aí. E esse demo aqui é o ponto de partida para você compreender como é que as coisas funcionam. É por isso que ele carrega um segundo formulário, que ele gera uma exceção, né? Você vai começar a observar os logs, tá? Os gráficos lá no site da Embarcadero, tá? Continuando então, vamos para o Controls Demo nós já vimos anteriormente, né? Numa aula anterior. Vamos para o Custom Control. Abrir, não vou salvar nada aí. Tá? A princípio é um formulário em branco. Executei. E apareceu uma bolinha ali, no caso de uso, né? Legal. Só tenho mesmo meu formulário aqui na estrutura, ó. Então de onde é que veio essa bolinha aí? Só pode estar no código fonte, né? Vou pressionar F12. E é isso mesmo, no form create. Eu estou criando um myControl aqui. Tá? Esse myControl vem desse custom control aqui, ó, tá? Daí
eu criei, eu instanciei aqui esse myControl, tá? E informei que o pai dele é o próprio formulário, tá? E ele criou aquela bolinha lá, né? Então pesquise um pouquinho mais sobre isso, sobre esses controles customizados, né? Para saber como é que isso aí pode te ajudar em alguma aplicação, tá? Vamos então para o próximo exemplo. Próximo exemplo então, Custom List Box. Vou executar. Aqui, ó. Nós temos uma list box aqui, customizada, né? Que ela vai permitir que você insira vários itens, tá? Na verdade, ele até explica para que serve esse demo aqui, ó. Mostra como criar uma list box customizada de itens, né? Usando um editor de estilos, tá? Também mostra como utilizar o Styles Data para setar e pegar valores dos itens, tá bom? E também eventos, né? Utilizar aqui os eventos dos itens que estão na listbox. Então bem interessante mesmo isso daqui e muito útil para uma aplicação mobile. Legal? Então é isso. Então você vai abrir essa aplicação, né, se você achou interessante. Na verdade, você deveria estudar todas elas, tá? Mas tem aquelas que tem mais prioridade, né? Se essa for uma dessas aí, que tem prioridade para você, você já vai estudando, né? Você já vai olhando qual é o componente. É um componente listbox. Poxa, um listbox com aqueles itens, interessante. Add bytecode, o que será que faz esse botão? Você vem aqui, ó. Você vai estudar esse código do botão, né? Para entender o que ele está fazendo, tá? Aí você observa que aqui também tem um stylebook. Tá? O que será que esse stylebook está fazendo aí? O formulário está apontando para ele? Está apontando para ele, ó. Resources 1. Quais são os estilos que eu tenho nele? Aí, ó. Tá vendo o estilo lá? É exatamente o estilo que está sendo carregado na listbox, tá? Daí você vai descobrindo, né, como é que as coisas elas vão funcionando, né? Estudando com calma cada componente que está no formulário, tá? Já tem a dica aqui do que vai acontecer nessa descrição. Daí você estuda cada componente, né? Estuda as propriedades do componente. Se você já conhece o componente, como esse aqui que nós vimos, como é que ele funciona, você já sabe como explorar o componente em si. E finalmente você vai para o código, né? O último passo é ir para o código aqui, tá bom? Primeiro passo é estudar os componentes visuais, né? Depois que você entendeu como é que eles estão dispostos na tela, quais são as propriedades que foram setadas para que eles tenham o comportamento que estão tendo, né, para o usuário, daí você vai no código fonte para complementar o seu conhecimento, tá? E para finalizar aqui esse primeiro vídeo, nós vamos para esse Fireflow, esse primeiro vídeo dos demos. Aí tem uma pala no XE8, vamos abrir de novo. Aí está. Vamos abrir então o Fireflow. Vamos ver o que é que esse cara faz aqui, né? Executei. Tá pedindo para eu informar um profile para executar essa aplicação numa máquina remota. Por que isso aí apareceu, né? É porque aqui a plataforma está apontando para o OS X, ó. Mas nós não vamos mexer com outras plataformas nesse momento, né? Vai chegar o momento que nós vamos ter o módulo Delphi Android, Delphi OS, aí sim nós vamos mexer nas plataformas. Então vou cancelar isso aí e vou apontar para o Windows mesmo, tá bom? Pronto, o que é que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai pedir para eu selecionar umas imagens JPEG. Então deixa eu selecionar aqui dentro de projetos, T2T Mobile, imagens, não tem nenhum aí não. Então vamos aqui em Delphi, FireMonkey, imagens, pronto, colocar essas duas imagens aí, tá?
Na verdade ele só deixou eu selecionar uma imagem, mas ele carregou as outras imagens que estavam lá na pasta, tá bom? Então aqui, ó, você vai navegando nas imagens. Olha como é legal isso aqui. Tá? É esse Fireflow. Aqui, se você for mexendo no componente, ele também vai passando as imagens, tá? Quais são os componentes que são utilizados aí? Está utilizando um layout 3D, né? Já é uma aplicação 3D, né? Muito nosso foco aqui nesse curso, tá bom? Viewport 3D é aquilo que eu falei. Se não for prioridade, aí você vai pulando, né? Se for mais prioridade sua, vai estudando logo, tá bom? Select é um botão normal. Esse cara aqui é uma trackbar. Esse aqui, um N indicator, tá? E nós temos um stylebook aqui e um open dialog para eu carregar, né? Para nós carregarmos as imagens, tá bom? Beleza. Então tivemos aqui, analisamos alguns demos, tá? E no segundo vídeo, né? No próximo vídeo nós vamos analisar mais alguns, tá? E vão ficar outros sem nós analisarmos, né? Daí você vai, como eu mencionei, estudar todos eles ou aqueles que mais te interessar, que tiver prioridade aí na sua estratégia.